Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gota. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. E de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero e cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo seja o primeiro e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo. Santo Deus, eterno Pai, Deus, nós queremos assim, Deus, levantar nossas mãos, ó Pai. Levantar, Deus, o nosso clamor, Deus, levantar, Deus, a nossa gratidão total ao Senhor. Deus, obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Deus, na Tua casa de adoração. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra maravilhosa que nós ouvimos, ó Pai, acerca, Deus, de que o Senhor é o edificador da obra, Pai. E mais importante, não é a construção, mas aqueles que constroem, ó Deus. Deus, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem construído em nós, ó Pai, uma esperança, uma fé, Deus, capaz de transportar montanhas, ó Pai, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o Teu bem, ó Pai. E nós acreditamos, ó Pai, com os olhos da fé, Deus, o templo, Deus, construído, ó Pai. Deus, mas que não seja o tempo pelo tempo, Deus, mas que chegue para salvar vidas, ó Pai. Que mais pessoas possam, Deus, louvar junto conosco, ó Pai, para que possamos, ó Pai, divulgar o Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, abençoe também as ofertas levantadas aqui, Senhor, neste altar, Senhor. Abençoa, Deus, a vida do pastor, a família pastoral, Senhor. Abençoa, Deus, a cada irmão, Deus, que tem orado, Deus, por essa obra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um de nós. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento.
Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Vamos nesse momento escutar a palavra do Senhor, né? E hoje à noite que vai trazer a palavra é a irmã Clécia. A irmã Clécia já pode ir chegando aqui para cá, tá bom? A irmã Clécia já está com muito tempo que ela não ocupa esse púlpito, né? E saudade. Então, minha amada Clécia, seja bem-vinda mais uma vez, não somente na casa do Senhor, mas na palavra para pregar. Vamos orar pela Clécia agora. Vamos colocar em pé e pôr nossa mão em direção da Clécia e abençoar a vida dela, em nome de Jesus. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, nós entregamos diante de Ti a Tua serva. Nós te glorificamos porque ela é um milagre do Senhor. Ó Pai, nós te louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem curado, restaurado a sua vida, tanto física como emocional. Não tem sido fácil para ela estar aqui nessa noite, mas o Senhor tem dado força, graça e poder, porque ela tem uma aliança com o Senhor. E é por isso que nessa noite, ó Pai, o Senhor vai usar ela em nome de Jesus. Vai usar, ó Pai, para trazer uma palavra de encontro aos nossos corações. Ó Senhor, nós estamos aqui, pronto para receber aquilo que Tu tens da Tua serva. Que possamos estar com os ouvidos atentos, o coração, ó Pai, no ponto nós recebemos a Tua palavra. Abençoamos a sua família, seu esposo, seus filhos, abençoamos seus netos, tudo a sua parentela. Abençoamos agora e consagramos Tua serva. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amados. Que bom estar de volta à casa do Senhor, do meu Deus. Estava com saudade de todos vocês. E eu gostaria muito de abraçá-los, mas não é tempo de abraçar, é tempo de deixar de abraçar. Então, nós vamos apenas dizer, sintam-se abraçados por mim, amém? Eu estou muito feliz em estar aqui falando, fazia tempo que eu não vinha para a igreja, presente, e mais feliz ainda porque eu vim em grande estilo, né? Direto para o altar. E isso é muito bom. Me sinto assim extremamente... Gente, eu só estou me organizando aqui enquanto eu estou falando. Me extremamente honrada pela palavra de Deus, extremamente honrada pelo que Deus tem feito na minha vida. E muito grata pelas orações que eu tenho recebido dessa igreja. Eu sei que vocês não deixaram de orar nem um minuto. A palavra que nós vamos falar hoje, nós vamos falar de construir, reconstruir, reestruturar. E vamos falar de até onde Deus pode nos ajudar e até onde Deus tem nos ajudado. Nosso tempo é curto, eu falo muito. E assim, mulher, professora, advogada, então assim, todos os sinônimos de quem fala muito recaiu sobre mim. Então, é difícil, pastor, mas eu quero que o senhor controle meu tempo. Enquanto eu estava ali, eu estava olhando para esse banner, né? Banner. E aí eu vi assim, edificando uma casa, uma igreja segundo o coração de Deus. E para nós edificarmos uma casa segundo o coração de Deus, a gente vê bem aqui que isso aqui é o que nós estamos vivendo na nossa igreja nesse momento, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Hebreus 3:4. Essa é a palavra que nós temos carregado, que nós temos nos baseados para a construção do nosso templo. No templo próprio, um prédio próprio, um templo que nós acreditamos, que nós cremos que será uma bênção para os irmãos, para todos nós. E nós sabemos de toda a saga que nós vivemos. Então, vamos abrir nossas Bíblias, seremos breves, com certeza. Falo muito, mas vamos lá. O livro de Ageu, vamos abrir. Certamente, Ageu é um livro bem pequenininho, ele só tem 2 capítulos. E nós vamos falar um pouquinho de quem foi Ageu. Ageu, ele está depois do livro de Sofonias, era considerado um dos pequenos profetas. Quem foi meu aluno
Olha a altivez da mulher, da criatura. Quem for meu aluno na EBD deve ter estudado comigo. Nós discutimos, aprendemos juntos sobre os livros dos profetas maiores, profetas menores, e nós estudamos também sobre Ageu. E aqui mesmo na igreja, pouco antes da pandemia, o irmão Roberto pregou sobre o Ageu. Então, é uma palavra que todos nós já conhecemos, não vou trazer nenhuma novidade para vocês. Tudo que a gente vai falar está na Bíblia, e tudo que nós vamos falar já é de conhecimento dos irmãos, amém? Não vou trazer nenhuma novidade. Quando eu falei construir, reconstruir, a gente tem que se voltar para conhecer o livro de Ageu. Mas quem foi Ageu? Eu vou só ler aqui rapidinho assim. Ele foi profeta para o restante de Judá, deportado para a sua terra após 70 anos de cativeiro. Ageu deixou registrado cinco mensagens de Deus ao povo de Judá e as datou. Ele foi o único profeta que datou as suas mensagens que Deus deu a ele. E de acordo com o reinado dos Medo-Persa, estudiosos apontam que Dário primeiro aponta Dário como sendo o rei da época. E o rei de Judá era Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Lá no capítulo 1 e 2 do livro de Ageu, Deus reproduz a fala do povo. O povo estava desanimado quanto à reconstrução do templo. Por isso que eu falei em construir, reconstruir e ver o que Deus tem para nos dar. E aqui no livro de Ageu, nós vamos ver, eu não vou ler para ganhar tempo, os irmãos estão com a Bíblia, eu falei para vocês que é bem pequenininho os dois capítulos. E Ageu, aqui Deus questiona a fala do povo através dos seus líderes religiosos e políticos. Então, Deus fala ao povo de Judá, através de Ageu. Ageu fala ao povo de Judá, ele fala ao sumo sacerdote Josué, na época, e ele fala a Zorobabel, que era o rei de Judá na época. E quando Ageu fala, ele faz, eu só vou ler um capítulo que diz assim: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificado. Veio, pois, a palavra, 2 e 3. 2, 3 e 4, vamos lá. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, ou seja, casa construída, socada, de piso bonitinho, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. E aí Ageu, quando ele fala isso, Ageu começa a lembrar ao povo, porque todos nós sabemos que o povo de Israel foi cativado pelos babilônicos. E o povo, a Babilônia, na época de Jeremias, era o profeta, a Babilônia, ela cercou Jerusalém por 9 meses, uma gestação, 9 meses. E durante esses 9 meses, o povo de Israel ficou sem água, ficou sem comida e chegaram até mesmo a comer as crianças, de tanto que era fome. E vocês lembram no livro de Jeremias, quem gosta de ler, quem já estudou também o livro de profeta Jeremias, Jeremias chorava muito, porque Jeremias foi o profeta que Deus levantou para despertar o povo do seu pecado, para que evitasse que eles fossem levados cativos pelos babilônios. E Jeremias sabia que isso ia acontecer. E por fim Jeremias começou a dizer que eles deveriam ceder para a Babilônia, para evitar o que ele estava vendo: crianças sendo devoradas, comidas mesmo, cozinhadas e ali cozidas para matar a fome, a sede, o desespero, a pobreza, a miséria que aquele povo estava vivendo ali em Jerusalém. E esse povo foi cativo por 70 anos.
Mas para você entender o livro de Ageu, você também tem que pregar e correr a sua Bíblia e ir lá no livro de Esdras. Por que você tem que ler o livro de Esdras? Porque foi Esdras que um parente de Esdras vai visitá-lo. Ele era copeiro do rei, ou seja, ele provava o vinho e oferecia o vinho ao rei de Babilônia. Ele era cativo, ele era judeu e era cativo. E Esdras pergunta como é que estava a Jerusalém. E aí aquele parente dele, que eu esqueci o nome, me perdoe, mas alguém deve saber. E ele disse assim: tu não estás sabendo? Eu estou parafraseando, gente. Tu não estás sabendo? Jerusalém foi destruída. As portas foram queimadas. A Jerusalém está em ruínas. E desde aquele dia em que Esdras recebeu essa notícia, que Jerusalém havia sido destruída e que o povo estava em tremenda miséria lá em Jerusalém, os poucos que restaram ali, ele orou, ele chorou, ele orou por 4 meses. A gente, quando vai lendo as coisas, a gente acha que as coisas aconteceram assim, né? Mas não, ele orou por 4 meses a Deus. E quando ele se apresentou ao rei, ele estava triste. E o rei sentiu, porque ele era sempre um homem alegre. E aquele homem, e o rei pergunta para ele o que aconteceu. E ele fala que como ele poderia estar alegre se o seu povo, se a sua terra, se os sepulcros, os sepulcros, né, que eles falam, onde os pais tinham sido enterrados, estavam destruídos, estavam queimados. E aí o rei pede para ele o que ele queria que ele fizesse. E aí ele pede para o rei que ele queria retornar. E ele ainda faz uma coisa diante daquele homem. Ele ora para Deus e ele fala para aquele rei: eu posso retornar, não vai custar nenhum real, gente, ó. Não vai custar nenhum custo para os medos persas, para o rei babilônico, para a Babilônia. Eu só quero que o Senhor me dê, porque por conta das mulheres, dos nossos filhos, e que nós vamos passar por terras inimigas, que os judeus tinham muitos inimigos, eu queria que o Senhor me desse cartas para que eu pudesse chegar até Jerusalém. E Esdras vai até Jerusalém. Esdras, com muita luta, como o pastor Basílio disse, com muita luta, com muita lágrima, com muito suor, com muita fé, ele consegue. Gente, eu estou confundindo o nome de Esdras e Neemias. Neemias. É porque Esdras reconstrói e Neemias reconstrói o culto, a parte da religiosidade. Sim, e aí Neemias, ele faz tudo isso e levantou 3 inimigos. Levantou Sanbalaque, levantou Tobias, e eles começaram a perseguir. Mas mesmo com uma arma na mão e com a outra trabalhando, ou então trabalhando o dia todo e à noite vigiando, eles conseguiram restaurar os muros de Jerusalém. Eles conseguiram botar as madeiras, eles conseguiram botar os portões. Mas quando chegou a hora de reconstruir o templo, o glorioso templo que Salomão havia edificado, rico, que todo mundo sabe do famoso templo de Salomão, que Davi teve no desejo de construir a casa para Deus, mas Deus não permitiu, mas permitiu que ele deixasse recursos e as plantas para que o seu sucessor viesse a construir o templo. E ele constrói. Mas depois há tanta confusão que foi esquecido. Vocês sabem quanto tempo o templo, depois que quando Ageu levanta, aí a gente vai esquecer um pouquinho Neemias, o que aconteceu, porque aí, se vocês quiserem, tiver curiosidade, peguem lá em casa a Bíblia e vamos ler lá Neemias, Esdras, que aí vocês vão entender o livro de Ageu. E Ageu, ele começa a falar. Ele começa a falar para os antigos, porque quando aquele povo veio, vieram idosos, pessoas idosas assim como eu, viu, gente?
E vieram idosas, pessoas que tinham lembrança de como era o templo de Salomão. Vieram muitas crianças, vieram muitos jovens, mas também vieram idosos. E aí, quando Ageu se levanta, Zorobabel, eu sempre tenho dificuldade para falar, ele é tocado. O Josué, que era sumo sacerdote, é tocado e o povo se anima. E por 16 anos que aquele templo, que eles estavam começaram a reconstruir, eles começaram a reformar. E se levantam e começam a reconstruir o novo templo. E eles constroem aquele novo templo, mas eles não constroem com essa facilidade que eu estou falando aqui para vocês. Olha, nós vamos levantar quando a gente tem dinheiro, né? A gente diz assim, olha, vou levantar essa parede aqui, vou fazer assim e tal. É fácil. Ninguém está me fazendo oposição, então está tudo bem. Mas quando você começa a construir, reconstruir alguma coisa e que incomoda alguém, é tempo de oração. E aquele povo começou a orar. Começou a construir. E Deus fez com que os idosos da época começassem a lembrar do passado, e aí foi tocado o rei e eles começaram. O templo finalmente fica pronto. E quando o templo fica pronto, há dia de festa da inauguração daquela reestruturação, e os idosos se entristecem. Porque o templo que foi reconstruído, o segundo templo, que foi só a reconstrução do templo de Salomão, não tinha a glória, não tinha a beleza, a riqueza que tinha o templo de Salomão. Aquele templo era um templo que as pias eram de madeiras, que as portas eram de tábua bruta, não eram aquelas tábuas entalhadas, o pórtico, o Santo dos Santos, toda a parte E eles começaram a chorar, porque lembrando do templo lindo de Salomão e lembrando daquele templo que era tão mirradinho em relação ao que foi os áureos tempos do templo de Salomão. E aí, Deus, vocês vão ver também no livro de Ageu, a gente conhece muita gente quando ora diz assim, Senhor, principalmente quando a gente está endividado, Senhor, teu é o ouro, teu é a prata. Porque aqui Deus fala. E Deus faz uma coisa muito interessante. Porque quando foi construído o templo de Salomão, e que Salomão vai inaugurar o templo, quando os cantores e os músicos terminaram de ministrar, não houve ministração naquela noite, naqueles dias. Porque a glória de Deus foi tamanha, que como uma nuvem cinzenta ou marrom, os sacerdotes não conseguiam se levantar. Porque a glória de Deus encheu a casa. E vocês sabem, porque eu tenho visto isso acompanhando as orações. Pastor Basílio tem batido, tem usado muito esse famoso. Vocês quiserem saber mais detalhes sobre essa glória que entrou no templo, como foi que aqueles sacerdotes ficaram, a gente vai lá no livro de Crônicas e a gente vai, quando Salomão diz, Deus fala para Salomão, se o meu povo, que chama pelo meu nome, e é toda aquela, como é que Salomão se comporta diante da glória de Deus. Então, aquele povo, aqueles idosos na época já aqui, voltando, trazendo vocês de volta para o livro de Ageu, eles começam a chorar, mas o choro daqueles homens, quando Deus fala que Deus Ai, eu não posso me abaixar, mas eu posso conseguir. Deus é o dono do ouro e da prata, é porque Deus queria dizer que Ele não está preocupado com a sua riqueza. Ele não estava preocupado se aquele templo era bonito demais, era espelhado, não. Ele queria, porque Ele fala, vamos lá para o livro de Ageu 13, parte B, diz assim, eu sou convosco, diz o Senhor. Quando Deus faz essa promessa, ele diz, eu sou convosco. Ele não disse para aquele povo, eu estou convosco. Como ele não diz para nós nos dias de hoje,
eu estou com vocês agora, que é um momento de pandemia, e eu estou aqui com vocês. Ele diz, não, eu sou convosco. E quando Deus fala isso, o povo atende ao Senhor. E ele diz assim, lá no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, quando se fala, vem aquela história toda do segundo templo, a glória do segundo templo, ele diz assim, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que Deus quis dizer com isso? Meu é o ouro, meu é a prata, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E neste lugar darei a paz ao Senhor dos Exércitos. Vamos dar um glória a Deus por isso. Sabe por quê, gente? Porque a glória da segunda casa, que Ageu estava falando, Deus estava falando através de Ageu, ele estava se referindo a Jesus, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque neste lugar eu darei paz. Quem é o príncipe da paz, amados? O príncipe da paz é Jesus. Quem nos dá a paz? Eu vi a Débora orando e ela dizendo, falando da paz de Deus. Quem nos dá a paz é Jesus. Então Deus estava falando, sabia. Aqui nós estamos falando de um templo físico. E Deus estava falando para aquele povo de um templo espiritual. De um templo que o povo não via, mas que eles iriam conviver com eles. Tempos passam e Deus cumpre a sua promessa. Porque Deus não deixa de cumprir as suas promessas. Amém? Eu queria dizer para vocês que diante da mensagem quando o povo foi animado, não foi também diferente depois de Cristo. No Novo Testamento, no livro de Efésios 6:10, quem tiver rapidez aí para abrir, pode abrir, diz assim, quanto mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Vamos repetir? Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, gente, aqui esse templo quando eu fiquei assim parada quando eu olhei isso aqui. Quando diz assim, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu lembrei de mim mesma. Eu digo, meu Deus, como tu falas quando a gente se coloca à disposição e diz assim, eis-me aqui, eu estou aqui. E quando a gente ora, quando a gente tem intimidade com Deus. Como é que a gente tem intimidade com uma pessoa, gente? Eu não tenho intimidade com a irmã aqui, ela nem me conhece, ela me vê hoje pela primeira vez. Mas ela pode chegar para mim e dizer assim, ela vai ter intimidade comigo? Ela pode dizer que ela é minha amiga íntima? Não. Por quê? Porque ela não me conhece. Mas quando ela passar a me conhecer, ela passar a ter intimidade, passar a ser minha aluna na EBD, quem sabe? Ela passar a me conhecer, ela vai começar a ter intimidade. Como é que a gente vai ter intimidade com Deus? A gente só tem intimidade com Deus quando a gente conversa com Ele. Quando a gente tem um relacionamento com Ele. Isso é que é intimidade com Deus. Sentir intimidade com Deus é quando você faz. E você só tem intimidade quando você tem isso aqui. Seu joelhinho no chão e conversar. Conversar é tão bom porque eu falo muito. Então eu acho que é bom. Então, vamos continuar. No novo templo, todos os homens viram a glória de Deus manifestas como unigênito de Deus. Lá em Mateus 11, 28, vamos abrir rapidamente. Mateus 11, 28. Eu marquei minha Bíblia todinha e a que chegou aqui eu estou toda embananada. É porque eu fiquei emocionada, gente. Porque eu estou aqui. Mateus 11, 28. Quem encontrar, pode ler.
Vai facilitar para mim. Quem falou isso? Quem falou isso foi Jesus. Vinde a mim, todos vós que estão carregados. Esse foi aquele que esteve no meio do povo. Foi aquele verbo que se fez carne e habitou entre nós. E veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Essa é a glória da segunda casa. Mas nós não vamos parar por aí não, gente. Rapidinho, eu estou terminando. Já estou terminando. Eu tenho uma história para vocês. Eu vou ler a história do que eu falei do Templo de Salomão e depois eu vou falar de uma saga. O Templo de Salomão foi construído em 900, é só para conhecimento histórico, porque eu amo história. Só porque eu gosto de história, eu vou botar história para vocês. Vou contar uma história. Eu resumi o máximo. O Templo de Salomão foi construído em 966 a.C. e caiu nas mãos dos babilônios em 586. Esse templo durou 380 anos. É muito tempo, né, gente? O segundo templo iniciou sua construção em 536 a.C. e foi parado por 16 anos, voltando a ser construído em 520. Foi uma pesquisa que eu fiz. E caiu nas mãos dos romanos em 63 a.C. Portanto, ele perdurou por 473 anos. Pode fazer as contas que dá certinho. Eu fiz até bem aqui, ó, quando eu estava estudando. Herodes o Grande iniciou a restauração do templo. Aí eu fiquei me perguntando, por que Herodes reconstruiu o templo? Por que será que Herodes reconstruiu? Sabe por que Herodes reconstruiu o templo? Por medo dos judeus. Por medo dos judeus fazerem uma rebelião e ia chegar até César e César o deportar, tirar como governador da Judéia. Na época, os judeus foram divididos em 5 ou foram 4, como se fossem reinos, né? Que tinha Herodes aqui, aí tinha Pilatos ali, que a gente lembra, e vai lembrando, tinha outros nomes lá de outras cidades que eu não coloquei aqui. E Herodes, ele fez para agradar aos judeus da época. E aí ele reconstruiu o templo nos moldes do Templo de Salomão. Então, na realidade, não houve 3 templos, como se diz. Houve somente 2. O primeiro, que foi construído por Salomão, e o segundo por restauração por Zorobabel. Mas todos usaram as plantas de Salomão. Esse templo perdurou até 70 depois de Cristo, ou seja, depois que Cristo veio, morreu, habitou no povo, foi crucificado, ressuscitou. Aí, 70 anos depois, a queda total de Jerusalém na mão de Tito. Houve uma briga entre os 2 irmãos e eles destruíram. Vocês lembram que os discípulos de Jesus eram pescadores, eram homens incultos e muitos deles nem conheciam Jerusalém. E quando eles estão saindo do templo, parafraseando aqui, mas está na Bíblia, vocês podem procurar, eles olham para o templo e dizem, olha, Senhor, quão belos são esses edifícios. E aí Jesus diz para ele, eu destruirei esse templo e em 3 dias o reedificarei. E alguém ouviu e disse, passou 46 anos para ser reconstruído, em 3 dias tu queres derrubar. Isso é blasfêmia. Não estou dizendo, é um sonhador. E falaram milhões de coisas a respeito disso. Mas quando Jesus falou dali, na glória daquele tempo, ele estava falando dele, que ele iria morrer e em 3 dias ressuscitaria. E essa é a glória da segunda casa. A glória da segunda casa é Jesus. E não sobrou, porque no reinado de Tito foi totalmente destruído. Não ficou nenhuma pedra sobre ela, nenhuma assim empilhada, não. Elas ficaram todas espalhadas. Foi totalmente destruído. O que você vê hoje em Israel, quem tiver a oportunidade vai ver só as fundações onde foi construído o Templo de Salomão. Amém? Então, amados, a gente viu o quanto é importante a gente construir, reconstruir, restaurar e não desistir. E quando eu estava lendo isso, eu ainda não terminei, falta só um pedacinho. Vocês lembram de Samuel, do profeta Samuel? Samuel foi um homem
que foi levantado, foi filho de Ana. Todo mundo sabe que ele era juiz, ele foi profeta, e ele tinha que mandar pelo povo. E teve, quando pegaram a arca, que os filisteus tomaram a arca, e depois que ele conseguiu reanimar o povo, eu estou só concluindo aqui, ele fala uma palavra, Ebenezer. Vocês sabem o que quer dizer? Até aqui nos ajudou o Senhor. E ele levantou uma pedra e colocou no lugar da vitória. E ali naquela pedra, para que todo mundo que passasse lembrasse que até ali Deus tinha ajudado aquele povo. Pastor Basílio fez a mesma coisa até aqui. Ontem eu conversando com ele rapidamente, aí eu perguntei, ele disse, pois é, irmã. Aí ele até brincou comigo. Eu estou falando igual a senhora, ou seja, falando muito. Mas eu quero dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o Senhor nos ajudou, o Senhor tem nos restaurado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem contribuído, o Senhor tem levantado pessoas de oração, o Senhor tem feito verdadeiros milagres. E é isso, é essa palavra de estímulo que eu deixo nessa noite. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque Eles têm nos feito, mandado, e a gente tem obedecido a ser forte e corajoso. Não era para eu estar na frente, porque eu não podia passar mais de 30 minutos em pé. E hoje eu estou mais de 30 minutos em pé. Mas nós estamos aqui de pé. Deus não desistiu de mim, porque colocou uma família pastoral para me pastorear. A minha família está debaixo das bênçãos de Deus. E eu estou debaixo da cobertura de um pastor que é honesto, um pastor que é resiliente, que é teimoso, que às vezes até vai contra seus filhos, sua família, mas ele é teimoso. Não, eu vou lá, eu vou conseguir. E ele não desiste. Deus não desiste, assim como o pastor Basílio não desiste. Oi, amadinha, como é que você está? A mesma coisa Deus diz para você, não fique triste. Eu estou com você. Nós já temos nessa calamidade que está aí, que assolou o mundo. Todos nós de alguma forma fomos atingidos. Nós perdemos alguém da nossa família para o Covid. Mas Deus não desistiu. Tem propósito para a gente. Tem propósito para que seus filhos, não só para a Igreja Batista Shalom em Cristo, mas para todos os filhos de Deus que estão espalhados por esta terra. Então, que nós não nos esqueçamos de orar por aqueles que estão em leitos de hospitais, por aqueles que estão nas igrejas, por aqueles que estão na rua. Em todo lugar tem um filho de Deus. Tem alguém levando a palavra de Deus. E assim como eu, assim como você, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E vai continuar nos ajudando. Amém? Fiquem na paz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei
que mesmo sem entender você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. Pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, 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 me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, confia em Deus.
está em ti. Que eu preciso, Jesus. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. De sentar, meus amados, amém? Chegamos ao fim do culto, temos aviso e oração final, tá? Nós agradecemos aos visitantes nessa noite que vieram, agradecemos a igreja que está voltando de pouquinho, né? As irmãs estão voltando, ore, porque na realidade mesmo, né? A gente sente falta dessa presença, né? Estar juntos. Um culto no canal do YouTube mais tarde vamos ter, mas nunca vai ser igual como esse culto aqui. E quando o salmista Davi diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é ir na casa mesmo do Senhor, é estar junto, né? É orar junto, é de ver o irmão, é conversar, mesmo que seja distante, mas conversar com o irmão, isso aí é algo que nos edifica muito, amém, queridos? A Deus por isso, né? Nós temos aviso a dar, nós temos nosso culto de quarta-feira aqui presencial, tá? É um culto importante, tá? Nós estamos aqui orando juntos. Normalmente a gente faz uma roda, assim, né? As cadeiras assim, de forma bem circular, a que a gente possa ter testemunho, a gente começa a conversar, é um culto bem informal, né? De oração. A gente começa a conversar, testemunhar, e depois no final a gente ora por tudo aquilo que nós conversamos, amém? Isso é importante, porque deixa a pessoa bem à vontade, né? Para testemunhar. Deus por isso. Nós temos a nossa campanha de oração. Se você reparar na campanha de oração, estamos só agradecendo, né? Amém, né, Magda, né? Estamos só agradecendo. É sinal que está tendo muitas pessoas que estão sendo curadas, né? Restauradas. Isso é bom, né? Então, nós estamos com poucas pessoas, nós estamos orando. Acaba quando? Acho que quando não puder mais orar por ninguém, né? Se estiver todo mundo curado, né? Mas nós continuamos, porque é um momento que sempre tem alguém. Também nós temos outro aviso a dar, é que a obra continua, tá? E você pode marcar um dia para a gente poder ir lá, né? Ver o terreno, ver a obra, tudo. E é isso aí. Nosso projeto, nossa ideia, nosso desejo, nosso coração é para que a gente passe dezembro lá, em nome de Jesus, amém? Então, nossa oração é que a gente finalize o culto da virada, ó. O culto da virada, né? Eu não sei se vai ter o culto do Natal, mas o culto da virada a gente vai passar em nome de Jesus, amém, queridos? Então, ore por isso. Vamos colocar em pé e vamos encerrar a ação final. Eu quero agradecer a todos os visitantes, agradecer os irmãos que vieram aqui nessa noite, amém? Glória a Deus por isso. Eu estou com saudade de muitos irmãos, né? Que estão chegando, né? Eu fico feliz de vê-los, meus amados irmãos. E após a oração final, eu quero uma reunião com o irmão Francisco e o irmão Riba, tá bom? Tá certo. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor, que nos salvou, que nos resgatou, que nos libertou, que nos restaurou. Foi aquele amor que diz lá em Romanos 5,8, que diz a tua palavra, Pai, que Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecador. Então, Deus, foi o teu imenso amor que nos libertou, e que esse amor maravilhoso possa alcançar as pessoas, ó Pai, que precisam de Ti, que estão numa guerra espiritual, que estão em depressão, estão em aflição, estão à beira de suicidar-se, ou cometer alguma coisa terrível, que o Senhor leve missionários ou mulher de Deus para falar desse grande amor e dizer que há um caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Por isso, ó Pai, nós oramos pela igreja. Fortalece a tua igreja, capacita a tua igreja como homens e mulheres de Deus, missionários que estão prontos a pregar o evangelho aos quatro cantos, ó Pai, desse país, dessa cidade, desse bairro, em nome de Jesus, ó Pai. Nós abençoamos, amados irmãos, agradecemos todos essa noite que vieram te louvar, te adorar. Te agradecemos por essa palavra do Senhor nessa noite, ó Pai, que veio de forma maravilhosa, mostrando, ó Pai, de construção e reconstrução.
E, oh Deus, é um tema bem assim pertinente que nós estamos passando hoje. E nós te glorificamos pela tua serva, que tu essa palavra tão maravilhosa e mostrou o histórico de mais do que vencedor desta igreja aqui, Shalom em Cristo. Que eu creio, oh Pai, que tu tem muito mais a dar a cada um dos amados em nome de Jesus. Por isso nós abençoamos, amados. Deu uma noite abençoada, sono reparador, uma semana abençoada, livrando de incidente a acidente no trânsito. Livre a tua amada igreja do homem fraudulento e roubador. Nós abençoamos, leve todo na paz. Dê uma noite poderosa. E que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus, e que essa paz maravilhosa de Jesus esteja conosco, de agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos, amém? Abençoe o seu irmão de longe, meu irmão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, diga para o seu irmão ao lado. Deus abençoe, meu irmão. Pode dizer para o irmão que está ao seu lado. Deus abençoe em nome de Jesus, amém?